Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 25. A graça prodigiosa de que esteve adornada a santa infância da bem-aventurada Virgem. Quando a Santíssima Trindade enviou São Gabriel à Sacratíssima Virgem para anunciar-lhe que sua Divina Majestade a tinha escolhido para que fosse a Mãe do Salvador, o primeiro título e o primeiro nome que o arcanjo lhe dá a saudá-la é o expressado por estas palavras: cheia de graça. Não é, contudo, o arcanjo quem lhe dá um nome tão belo, mas lhe fala como se assim se chamasse. Em vez de dizer Ave Maria, diz Ave cheia de graça, para nos dar a entender que esse é seu verdadeiro nome, pois é o que ela sempre foi e sempre será, cheia de graça, embora essa plenitude seja distinta nos diversos momentos de sua vida, em razão da diferente capacidade de sua alma, que de momento a momento, mais e mais se estendia e dilatava, à medida em que aumentava seu amor a Deus. Já indicamos como esta Virgem bem-aventurada se viu cheia de graça desde o primeiro instante de sua vida, e como, ao duplicar-se essa graça nela a cada momento, pelo perfeitíssimo uso que dela fazia, chegou a tão alto grau desde os primeiros dias de sua vida, que superava todas as graças dos anjos e dos santos. E se esteve tão cheia de graça desde o princípio de sua vida, que inteligência poderá abranger e que língua poderá declarar os tesouros imensos de graças que foi acumulando durante todo o decurso de sua santa infância. Porque, em primeiro lugar, não havia nela obstáculo algum que se opusesse à graça, por menor que fosse, nem por parte do pecado que jamais teve entrada em sua alma, nem original nem atual, nem mortal nem venial, nem por parte de seu apetite, que estava totalmente sujeito à razão. Em segundo lugar, porque todos os dons do Espírito Santo tomaram inteira posse de seu coração, e todas as virtudes, em grau eminente, estabeleceram nele seu trono. Em terceiro lugar, todos os seus pensamentos, palavras e ações, e todo o emprego das potências de sua alma e de todos os seus sentidos interiores e exteriores, não tinham outro fim senão a glória de Deus. Em quarto lugar, não agia em todas as coisas, senão pela exclusiva razão do mais puro amor a seu Deus e pelo único desejo de agradá-lo. Em quinto lugar, exercitava todas as virtudes e praticava todas as suas obras, conforme a extensão da graça que nela havia, pelo que duplicava sua graça a cada momento. É opinião comum entre os teólogos que os anjos criados na graça, com algum ato de virtude praticado no primeiro instante de suas vidas, se dispuseram à graça e, mediante um segundo ato, que exercitaram com toda a extensão de sua vontade, chegaram à plenitude e consumação de sua graça e à perfeição que Deus pedia deles. A rainha dos anjos, tendo recebido já no primeiro momento de sua vida uma graça que superava dos primeiros serafins, e praticando como praticou uma infinidade de atos de fé, de esperança, de caridade, de religião, de humildade, de obediência, de todas as demais virtudes, com a extensão de sua graça e mediante um movimento do mais puro amor a Deus, não se deve concluir necessariamente que chegou a um grau incompreensível a todo entendimento humano e angélico, só possível de ser compreendido por Deus. Por isso ela foi adequadamente nomeada por São Germano coroa de graças, por São Boaventura céu ou firmamento adornado de incontáveis estrelas, isto é, de todo tipo de prerrogativas e de graças, por São João Damasceno, abismo profundíssimo da graça, e ainda oceano de graças. A graça de Maria, declara São Boaventura, é imensíssima, porque o imenso vaso, diz esse santo doutor, não pode ser preenchido senão por algo imenso. Pois bem, Maria é esse imenso vaso que conteve aquele a quem os céus não podem conter. É, por fim, uma graça infinita, porque foi dada à nossa divina menina a fim de prepará-la para ser mãe de Deus, dignidade infinita, de certo modo. Percebo que essa graça em si é finita, porque é algo criado,
e tudo o que é criado é finito. No entanto, podemos chamá-la infinita, porque a dignidade de Mãe de Deus, que é de certa forma infinita, é a raiz e a medida de todos os dons, graças e prerrogativas que lhe foram dados desde sua própria infância. É a raiz e a fonte de onde procedem, portanto devem guardar com ela a mais inteira conformidade. Por tudo isso, concluamos dizendo que a altíssima eminência de suas graças e a dignidade imensa de Mãe de Deus são inefáveis e inconcebíveis. Mas não vos esqueçais, caríssimo irmão, da grande parte que tendes em todas essas graças e favores em que Deus honrou essa digníssima menina. Lembrai-vos de que não lhe foram dados esses tesouros apenas para ela, mas também para vós e para todos os homens. Ela foi adornada com todos esses dons e privilégios para prepará-la dessa forma para o elevadíssimo estado da divina maternidade, para torná-la digna de dar-vos um Redentor e de cooperar com ele para a grande obra de vossa redenção e para dar-vos uma mãe bastante poderosa, sábia e boa para poder, saber e querer proteger-vos, assistir-vos, favorecer-vos em todas as vossas necessidades. Duplo motivo para dardes graças a Deus por todos os favores que fez a ela. Primeiramente, não olhando apenas o interesse dessa amável menina, sem considerar o vosso. Em segundo lugar, pela parte singularíssima que tendes em todos os dons que a divina bondade comunicou a ela. Graças imortais e infinitas vos sejam dadas por isso, ó Santíssima Trindade. Que todos os anjos e santos e todas as criaturas vos bendigam e glorifiquem incessantemente e eternamente. Ó admirável menina, quanto me alegro ao ver-vos tão cheia de bênçãos. Se em minha mão estivessem todas as graças que Deus derramou em vossa alma durante o tempo de vossa santa infância e de toda a vossa vida, e vós não as tivesseis, eu iria despojar-me delas para entregá-las a vós e torná-las vossas. Ó Mãe da Graça, vede o mau uso que faço de tantas graças recebidas de vosso Santíssimo Filho, por vossa mediação, em minha infância e em toda a minha vida, e os obstáculos que voluntariamente pus às que ele pensava conceder-me. Dignai-vos suplicar-lhe que me perdoe. Oferecei-lhe todo o santo uso que fizestes das que a vós comunicou em reparação de minhas faltas. Conservai em minha alma as que atualmente possuo. Fazei, enfim, que eu morra na graça e no amor de meu Deus, para que o bendiga, o ame e o glorifique convosco, com todos os anjos e santos, na eterna bem-aventurança. Capítulo 26. Santidade e perfeição maravilhosas dessa mesma infância. Quando se fala de santidade e perfeição em uma alma cristã, fala-se principalmente de três coisas: separação e afastamento do pecado, desprendimento do mundo, de si mesmo e de tudo o que não é Deus. Íntima união com Deus pela graça santificante, pela fé, pelo amor e pela prática das demais virtudes. Desse modo, quanto mais um cristão está distante do pecado, mais desprendido do mundo, de si mesmo e de todas as coisas, e mais unido a seu Deus, tanto mais santo e perfeito é. Sendo assim, pode-se afirmar verdadeiramente que nossa incomparável menina está adornada por uma santidade e perfeição tão admiráveis que não só é mais perfeita e santa desde o primeiro instante de sua vida, que o primeiro de todos os santos e o mais santo de todos os anjos, mas atrevo-me a dizer, seguindo vários grandes teólogos, tem mais santidade, desde esse primeiro momento, que todos os anjos e todos os santos juntos. Aqui estão três provas. Primeiro, ensina-nos o doutor Angélico que, tendo sido escolhida pelo Filho de Deus desde o começo de sua vida para ser mãe dele, ele a dotou desde então de uma excelência e a elevou a uma dignidade que superava todas as excelências e dignidades de todos os anjos e santos. Isso está de acordo com essas palavras de São João Damasceno, pronunciadas no dia do nascimento de Nossa Santa Menina, e que tão bem podem ser repetidas no dia de sua concepção.
Hoje nasceu a muito insigne morada de Deus, montanha mais alta que todas as colinas e todas as montanhas, ou seja, que supera em dignidade e excelência tudo que de mais digno e nobre existe em todos os anjos e homens. Segundo, diz o mesmo Santo Tomás que, tendo sido escolhida pelo Filho de Deus desde o começo de sua vida para ser mãe dele, era conveniente que tivesse em si, desde então, uma plenitude de graça correspondente a essa altíssima eleição e que a preparasse para essa elevadíssima dignidade, e que de fato ela estava mais cheia de graça no princípio de sua santificação que todos os demais, ou seja, que todos os anjos e santos. E não é só esse santo doutor que fala assim. O Verbo eterno, de São Lourenço Justiniano, amou e escolheu a bem-aventurada Virgem para sua mãe, antes que nascesse, e a encheu de abundantíssimas graças quando ainda estava no seio de sua mãe. Quando foi escolhida para a Mãe de Deus, afirma São João Damasceno, recebeu uma plenitude de graça conforme a essa altíssima dignidade. Foi mais amada por Deus, declara São Bernardo, desde o primeiro instante de sua concepção, que os demais santos, porque Deus a olhou e amou desde então como aquela que seria a mãe de seu filho. Pois bem, se nossa menina admirável estava mais cheia de graça desde o primeiro instante de sua vida que todos os anjos e santos juntos, não é possível negar que desde então teve mais distanciamento do pecado, mais perfeito desprendimento do mundo, de si mesma e de todas as coisas, uma união mais íntima com Deus e um amor a Ele mais ardente e, por conseguinte, uma santidade maior que a de todos os anjos e santos juntos. Porque seguramente, onde a graça é mais abundante, o pecado está mais longe, o desprendimento da criatura é mais perfeito e a união com o Criador é mais íntima. Em vista disso, não há por que não crer no que diz um ilustre teólogo, que essa amável menina dava mais glória a Deus com suas ações infantis, que a dava pelos maiores santos, com os atos de virtude mais heróicos que praticavam. Que honrava mais a Deus, descansando em seu bercinho, que São Lourenço sofrendo na grelha. Que era mais agradável a sua divina majestade, quando se alimentava com o leite puríssimo de sua mãe, que os mais eminentes mártires, quando derramavam seu sangue por Jesus Cristo. Porque em todas essas coisas, ela estava mais abrasada no amor a Deus, que todos os serafins e todos os apóstolos, e orava sempre com mais graça e santidade que a possuída por todos os santos. Por isso, ela declarou um dia a Santa Matilde que todas as ações de sua infância eram como um agradável divertimento aos olhos da Santíssima Trindade, conforme se diz nos Provérbios. Era meu prazer diário folgar constantemente em sua presença. E a fim de ter o conhecimento ainda maior da santidade e das perfeições de sua infância, ouçamos o que os santos padres nos falam de Nossa Santíssima Menina. Que palavras usaria, exclama São João Damasceno, para expressar a seriedade do vosso andar, a honestidade de vossas vestes, a cândida graça de vosso rosto, a prudência de uma discreta maturidade em vossa infância? A modéstia no vestir afastava de vós todo tipo de vício e indolência. Vosso andar modesto e moderado era inimigo de toda volubilidade. Todas as vossas ações eram acompanhadas de doçura e seriedade. Fugis com todo cuidado do trato com os homens. Éreis muito obediente a vossos pais, humildade em vossas altíssimas contemplações e dulcíssima, afabilíssima e graciosíssima em todas as vossas relações. Santo Ambrósio, no segundo livro que escreveu sobre as virgens, descreve as excelentes qualidades de que essa preciosíssima Virgem foi adornada, tanto em sua infância como no resto de sua vida, e nos fala desta maneira. Era virgem não só de corpo, mas também de coração e de espírito, sem fingimento nem disfarce, antes cheia de simplicidade e sinceridade. Era humilde de coração, vigilante no falar, austera e séria em seus discursos, cheia de prudência e sabedoria, afeita à leitura,
amante da pobreza e dos pobres. Seu trabalho era acompanhado de diligência, suas palavras de pudor e suas ações de uma puríssima intenção de agradar a Deus e não aos homens. Não sabia o que era prejudicar alguém. Era cheia de benevolência para com todos, de respeito para com seus superiores e imune à inveja para com seus iguais. Abominava a vanglória segundo a razão e amava a virtude. Quando foi que ela deu o menor desgosto a seus pais? Quando é que foi displicente ou fria para com seus vizinhos? Quando desdenhou os simples, menosprezou os fracos ou recusou a companhia dos pobres? Nenhuma arrogância era percebida em seus olhares, nenhum atrevimento em suas palavras, nenhuma impropriedade em suas ações, nenhuma libertinagem em seus gestos, nenhuma afetação em seus movimentos, nada de modesto em sua voz, nada em todo o seu exterior que não apresentasse a imagem de sua piedade e santidade interior. Que direi do rigor de suas penitências e frequentíssimos jejuns, e da caridade com que se esforçava por servir todo o mundo, a não ser em ambas as coisas excedia a si mesma? Jamais se alimentava ou descansava por pura satisfação natural, mas por necessidade. E enquanto seu corpo dormia, seu espírito velava e continuava ocupado em algum pensamento santo. Era sua alegria deixar-se guiar pelos demais, ainda que não pudesse ter guardião mais fiel que ela mesma, já que cada um de seus passos eram outros tantos atos de virtude. E embora toda sua vida fosse um exemplo de perfeição para quantos a contemplassem, estava contudo sempre disposta a aprender de qualquer um e a receber instruções de todos. Enfim, era extremamente amada por seus pais, apreciada pelos de fora e tão cheia de santidade que se tornou digna de ser mãe de Deus. Eis aí um pouco sobre a eminentíssima santidade de nossa bem-aventurada menina. Praz a Deus que os pais e mães queiram meditar bem sobre a grave obrigação que têm de educar bem a seus filhos, inspirando-lhes o temor de Deus e o espírito do cristianismo, o assunto mais importante e necessário do mundo, de que depende a salvação de uma infinidade de almas. Atentai agora, pais e mães cristãos, aos quais me dirijo, para as belas e santas instruções que dá o grande São Jerônimo a uma mãe sobre as coisas que deve ensinar às suas filhas e fazer com que pratiquem. Rogo-vos encarecidamente, a vós pais e a quantos se dedicam à instrução das meninas, que as leias mais de uma vez e trateis de imprimi-las em seus corações, como uma santa regra que a divina menina Maria observou perfeitissimamente, convencendo-as de que devem guardá-las fielmente, se desejam viver como cristãs e ser do número das verdadeiras filhas de Maria. São Jerônimo escreveu a uma nobre dama romana: que aprenda a não escutar nem falar, senão sob o olhar de Deus, que jamais entrem por seus ouvidos palavras lascivas, que ignore as canções mundanas, que não saiba para que foram feitas certos instrumentos musicais, que lhe seja proibida a visita e a conversa de homens mundanos, que despreze os vestidos de seda e os trajes chamativos, que não saia com Dina, nem trate com meninas mundanas, que não saiba o que é a dança, que nunca compareça aos festins públicos, nem aos casamentos de qualquer pessoa, que jamais saia de casa, senão com sua mãe, que nada veja em vós, nem em seu pai, que não a leve à virtude, que use vestidos que a preservem do frio e nunca deixem ver seu corpo desnudo, que aprenda desde agora a não beber vinho, que é o inimigo da castidade, que ame o retiro e o silêncio, e que fuja das companhias do mundo, a fim de evitar todas as ocasiões de pecado e de perdição que nele se encontram. Eis agora, retiradas das cartas do mesmo santo, as coisas de que a Virgem bem-aventurada se absteve desde os mais tenros anos de sua infância, das quais também se deve abster uma filha cristã, se deseja segui-la pelos caminhos da santidade. Que lhe agradem não as companhias demasiadamente trajadas ou vestidas com roupas mundanas, que são idólatras de sua beleza,
nem as excessivamente animadas e alegres, mas as prudentes, modestas e piedosas. Que lhe seja dada, por aia, uma virgem bem fundada na fé, na pureza e na santidade da vida cristã, que com suas palavras e exemplos a ensine a adorar e louvar a Deus e a oferecer-lhe suas orações de manhã e à tarde. Que à noite a encontre trabalhando. Que a leitura preceda a oração. Que a oração suceda a leitura. Que aprenda também a trabalhar a lã, a manejar o fuso e a afiar na roca. Que nunca jure. Que abomine a mentira como um sacrilégio. Que não conheça o mundo. Que viva angelicamente. Que a sobriedade presida todas as suas refeições, de modo que depois de comer esteja sempre em condições de ler e de orar. Que sua língua de menina se acostume logo a saborear o mel e a doçura dos salmos. Que os santos livros sejam suas pérolas e seus preciosos adornos. Que se alegre nas obras dos santos doutores, nas quais se conservam, sem adulteração alguma, a pureza da fé e a piedade da religião cristã. Que seu quarto e sua solidão sejam o paraíso de suas delícias. Que imite a Santa Virgem, da qual foi dita que toda a glória da filha do rei tem sua origem em seu interior, em seu coração. Que contemple, ame e admire essa amabilíssima e admirabilíssima Virgem nos primeiros anos de sua infância, contemplando-a e estudando-a como a santa escola de todo tipo de virtudes que é. Eis aí as divinas lições que esse santo doutor dá às mães cristãs. Praza a divina bondade que as graveis nos corações de vossas filhas e façais com que seja para elas o céu a graça de apreciá-las e segui-las. Se as praticarem, elas mesmas sentirão seus frutos maravilhosos e, portanto, receberão incalculáveis consolos.